num tempo de dúvida e dor, há uma voz que vem consolar. É o som da palavra de Deus que nos chama pra despertar. No programa abençoado, a verdade vai brilhar. Com o pastor Paulo Bernardo, vamos juntos escutar. Deixa a Bíblia falar, deixa o céu se abrir. A verdade do Senhor vem nos conduzir. Na casa de oração há renovo e paz. Todo sábado à tarde a esperança se faz. Das 15 às 16 vem adorar. Na Renovo Adventista, Deus quer te salvar. A promessa se cumpre outra vez. A palavra é viva, a luz é poder. O Espírito guia com graça e amor. É tempo de crer, é tempo de ver. Em cada verso, em cada louvor, a Bíblia fala com o poder do Senhor. Sábado é santo, é tempo de ouvir a voz do Eterno a nos instruir. Deixa a Bíblia falar, deixa o céu se abrir. A verdade do Senhor vem nos conduzir. Na casa de oração há renovo e paz. Todo sábado à tarde a esperança se faz. Das 15 às 16 vem adorar. Estamos continuando na programação, na abertura realmente desta música maravilhosa, né? Estamos abrindo Deixe a Bíblia Falar, um programa que vai ao ar todos os sábados, no horário, como sempre, né? Da 9ª até a 10ª hora, e juntos nós possamos estarmos falando sempre da bondade de Deus. E hoje vamos falar de uma coisa como, por exemplo, são palavras de Jesus, e buscamos assim um título: Negar a Jesus. Então, para tanto, nós vamos, como sempre, iniciando com uma oração. E juntos, né, convidamos a todos para estar conosco, acompanhando a oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te damos graça por nos encontrarmos aqui na Tua presença, porque não há nenhuma parte neste mundo em que o Senhor não se faça presente. E por isso todas as coisas que olhamos, que sentimos, que muitas vezes até mesmo por meio do nosso pensamento chegamos, todos nós devemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e que nos dá a instrução que devemos ter para continuar na nossa vida física e como também a nossa vida espiritual. Assim foi com os nossos irmãos, os patriarcas no passado, os profetas, enfim, os apóstolos, o próprio Jesus, e nós estamos aqui dando sequência, Pai, porque, de acordo com o discurso de Pedro, ele nos chamou de filhos dos profetas. E aqui juntos nós nos encontramos
pedindo ao Senhor que através do teu Espírito Santo venha ungir os corações, as mentes, enfim, das pessoas que vão estarem ouvindo esta palavra. De nós também que estaremos assim falando do teu amor, que não venhamos falar de nós mesmos, mas pela inspiração do teu Espírito Santo. Te agradecemos tudo e te pedimos na pessoa bendita do teu Filho Jesus, que vive para todos sempre. Amém. Ao Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, juntos, em nome de Jesus, estamos abrindo mais uma programação que, como já falamos, né, o assunto é negar a Jesus. Corremos um grande risco, porque Jesus não se deu por satisfeito àqueles que negam a Ele. E baseado, como temos o nosso programa sempre falado, né? Deixe a Bíblia falar, em Mateus, capítulo 10, versos 32 em diante, palavras de Jesus. Mateus, capítulo 10, versos 32 em diante, nós vemos assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então aqui está: louvado seja o Senhor nosso Deus, e que nós possamos, baseados neste temor da sua palavra, sim, porque assim foi os profetas, foi os apóstolos, todos, enfim, sempre glorificavam em primeiro lugar ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai também. E como irmãos, nós temos a responsabilidade de estarmos falando, porque está escrito: falai a verdade uns aos outros. Sempre repetimos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós desejamos que, assim, é a nossa intenção de estarmos falando a verdade com a intenção de libertação daqueles que muitas vezes são chamados para um culto de libertação. Sim, e as pessoas muitas vezes falam de culto de libertação para tirar espírito mau, demônio e assim por diante. Mas, no entanto, não é legal as pessoas até serem chamados para serem limpos de um espírito mau, sem conhecer a verdade. Por quê? Porque é também um espírito maligno que opera nas pessoas, para as pessoas continuar sendo ignorantes, não conhecer Deus, não conhecer a verdade, logo não pode serem libertos. Então o verdadeiro culto de libertação está em conhecer a palavra de Deus. Pois bem, falando nisso, nós precisamos de entender que às vezes a palavra em si, ela fica assim um tanto parada se nós não buscarmos, não é, assim, uma palavra que realmente faça dar continuação ao assunto. Sendo assim, nós vamos buscar, por exemplo, o que é negar a Jesus? Bem, nós observamos que Pedro, já falamos sobre esse assunto, mas agora nós vamos falando dentro do mesmo assunto, mas numa maior conclusão. Em Lucas, no capítulo 22, de vez em quando nós estamos fazendo observação a partir do verso 31 até o verso 34, onde o assunto é o aviso que Jesus deu a Pedro. E nós encontramos, dentro da expectativa de Pedro e as palavras de Jesus, o resultado está no mesmo Lucas, o capítulo também é o mesmo, 22, e o verso é o 54. Então, no verso 54 é que nós vamos chegar à conclusão,
muitas vezes que muitas pessoas não estão buscando assim, só fala em negar e não busca o que é realmente essa questão de negar, né, a Jesus. Lucas 22, versos 54, em diante, diz assim, Lucas 22, versos 54 em diante. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido logo no meio do pátio, acendido o fogo, né? No meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele, Pedro, negou-o dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou eu. E, passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, qual é o resultado final? Que aqui em nenhuma parte nós olhamos a conclusão. Mas, é claro, é evidente que a gente conhecer uma pessoa e negar, dizendo para os outros que nunca vi essa pessoa, não sei o que você está falando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mentindo. E a mentira todo mundo fala, né? A mentira é filha do diabo. E Jesus deixou bem claro que ele é pai do diabo, né? Aliás, o diabo é pai da mentira. Por quê? Lá em João, né? Jesus falou, né? Que Satanás, João 8,44, fala que ele é o pai da mentira, que não se firmou na verdade. Todos nós conhecemos sobre isto. Logo, naquele momento, Pedro, e nós identificamos que Pedro mentiu. Jesus olhou para ele, como quem diz, né, Pedro, você tinha afirmado com tanta veemência, porque em Lucas, no capítulo 22, versos 31 a 34, fala sobre Pedro dizer para Jesus que, ainda que fosse necessário morrer com ele, ele não negaria. E em Mateus, já afirma que os outros discípulos falaram o mesmo. Não só foi Pedro, os outros discípulos, por quê? Eles não tinham nenhum motivo para negarem a Jesus. Mas acontece, gente, que há dias atrás nós temos falado, né, em outras programações, acerca do arrependimento e conversão. E quando falamos desse assunto, é necessário lembrar que Jesus falou para Pedro que tinha se arrependido, mas ainda não estava convertido. E isso, Lucas, mesmo capítulo 22, né? E o verso 32. O verso 32 de Lucas, capítulo 22, diz assim: Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres,
confirma a teus irmãos. Olha, sempre lembramos, em reunião em que o nosso assunto foi sobre arrependimento e conversão, né? Falamos muito a esse respeito de que, de fato, arrependimento é o início, conversão é uma coisa que Deus espera que isso aconteça da parte do homem, porque às vezes o homem leva muito tempo para se chegar a se converter, né? Pois bem, esse não é o nosso assunto agora, mas estamos lembrando que, de fato, Jesus falou para Pedro. Então, por que que Pedro negou a Jesus? Por que que Pedro mentiu diante daquelas pessoas que diz que eu também te conheço, eu sei que a tua fala não nega, enfim, por várias maneiras. Ele falou com veemência, dizendo que não procedia aquela palavra, mas ele estava mentindo. Por quê? Porque ele não estava convertido. E Jesus deixou bem claro, olha, mas 3 anos e meio já estava com Jesus, porque ele já estava no final da vivência com Jesus, e Jesus, todos sabemos, teve 3 anos e meio com os apóstolos, e, de repente, Pedro não estava convertido. E por quê? Porque a conversão é coisa como sempre estamos lembrando, que o justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até que haja dia perfeito. Pois bem, de acordo com o que nós podemos observar, isso está lá em Provérbios, né, 4 e versos 18, que fala sobre o justo raiando mais e mais, de pouco a pouco, como é o nascer do sol, né? É uma coisa que acontece a cada minuto, a cada momento, enfim. E na nossa vida espiritual não é diferente. Mas há muitas pessoas que, infelizmente, nós temos feito algumas comparações do Evangelho como um início de aprendizado, uma escola, né? Nós temos falado também sobre isso. E nesse aprendizado, temos muitos alunos que são muito aplicados, né? Não perde um ano, a cada ano que se passa, ele vai até ao último grau de ensino, e ele sempre ali tirando boas notas. Mas tem alguns que, infelizmente, repete 1 ano, repete 2 anos, e às vezes se desanima, né? E volta atrás. Então, no Evangelho, acontece coisas também parecidas, de pessoas que aceitam o Evangelho, e nós sabemos que no batismo, lembranças em outros programas que falamos sobre a questão do batismo, tem muitas pessoas que o batismo ele representa morte e ressurreição. Tem muita gente que nem morre e muito menos pode ressuscitar se não morreu, né? Ou sim, falando da comparação do batismo, ou seja, tem pessoas que não nascem, como disse Jesus para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então tem pessoas que, infelizmente, o aprendizado não chega a uma conclusão. Sim, na parábola da semente, né? Do semeador, né? E que a semente de vários lugares que caiu, e tem algumas que o inimigo é quem entra no meio e não deixa frutificar, porque infelizmente a terra, o coração da pessoa não se abre para o Evangelho. Apenas por determinadas situações ele faz parte. Ele ficou entusiasmado porque o pregador fez uma pregação bonita e chamou a atenção, e ele aí aceita Jesus, mas não vai à frente. Sim, são várias as causas, né? Mas nós estamos falando realmente da causa que é negar a Jesus, e já observamos que negar a Jesus é a gente mentir. Então, muitas vezes, nós falamos do Evangelho de Jesus, mas negamos a Jesus porque não falamos do Evangelho puro, do Evangelho genuíno. Estamos sempre lembrando que o profeta
Isaías, lá no capítulo 4 e no verso 1 de Isaías, ele falaria, ou ele falou, né, como profecia para os nossos dias, é bem claro, que como seria a questão realmente, porque lá no capítulo 4 ele fala que 7 mulheres naquele dia tomarão mão de um homem dizendo, sim, quando se fala de mulheres, biblicamente o sentido de mulher na Bíblia é igreja. Então não se estaria falando de algo físico, de algo material, e sim de algo espiritual, né? Que seria dentro do Evangelho. Mas essas mulheres igrejas, elas não queriam convivência com o homem que tornaria seu esposo. Elas queriam simplesmente que se alimentassem, é Isaías 4, versos 1, que se alimentasse do seu alimento e vestisse os seus próprios vestidos. Isso, espiritualmente falando, conclui numa situação que estamos hoje vivendo, em que as pessoas, e é esse o grande motivo de estarmos falando nesta tarde sobre este assunto que é muito importante mesmo, negar a Jesus mentindo. Então, nós já observamos, né, nas palavras de Jesus que aquele que o negar, ele também o negará na presença do Pai e dos santos anjos. Ou seja, porque quando ele vier, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele simplesmente vai negar, dizendo, não vos conheço, apartai-vos de mim, para o fogo que está determinado para o diabo e seus anjos. Simplesmente esse vai ser o resultado que podemos ver. Por quê, gente? Porque as pessoas tiveram amor realmente à verdade? Claro que não. O amor foi a mentira. Eu não sei o porquê do interesse, mas a verdade é que existe alguma coisa que impede as pessoas, né, de viver o evangelho real. Nós observamos que, segundo Coríntios, isso é a parte final que nós vamos estar falando, mas estão lembrando que em 2 Coríntios, no capítulo 4 e nos versos 4, mas é do verso 1 em diante, né? Depois nós vamos concluir lendo, que realmente continua sendo aquilo que pensamos. A verdade é a que vem de Deus. É aquilo que podemos dizer, sem nenhuma dúvida, provém de Deus. E a mentira, com certeza absoluta, provém de Satanás. Mas Satanás, ele não se coloca, né, como o senhor da mentira. Pelo contrário, nós sabemos que ele é inimigo de Deus, logo inimigo nosso também, mas ele sempre vem como as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, chamando a nossa atenção, que no tempo do fim, não é? O inimigo havia de vir com engano, com mentira, sim, porque a mentira é engano. Pois bem, e são palavras de Jesus lá em Mateus 24, versos 4, né? Ele fala para que a gente tenha cuidado, né, nas palavras de Jesus, para que ninguém vos engane. E este ninguém não é propriamente Satanás, porque Satanás é um ser espiritual, mas ele usa pessoas, né? Ele se transforma em anjo de luz, ou seja, pessoas em nome de Deus, mas a serviço de Satanás, termina fazendo esta obra e engana a muitos. Isso nós temos falado quando lemos lá Atos, capítulo 20, versos 28 em diante, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá também, desde o primeiro verso do capítulo 2 até o fim, sempre mostrando que esse engano, que tivéssemos cuidado, porque era vindo da parte de Satanás, mas que ele usaria homens. Ele usa homens, mas
coloca estes homens ou mulheres em nome de Jesus. Eis aí o engano. Por quê? Jesus disse, olha, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou. É como Satanás faz. Então, gente, é necessário a gente conhecer a verdade para poder se chegar à conclusão da realidade. Então, eu sei que um dos indícios de Satanás no tempo do fim é negar Deus. E quem nega Deus, nega Jesus. Como? Negando a lei, negando os profetas, negando Moisés. E nós temos deixado bem claro que isso está sendo um sinal muito vivo das pessoas que estão negando a Jesus. Ou seja, estão mentindo em nome de Jesus. Então, esse alerta que nós queremos fazer para que as pessoas, sim, todos nós temos livre-arbítrio, cada um fazemos da nossa vida o que bem nós entendemos e ninguém pode nos impedir, só que um dia Deus nos trará juízo. Haveremos um dia de comparecer no tribunal de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é dado e ainda há pouco fiz a lembrança do Evangelho também com o início da nossa escola, né? Da escola primária, secundária e assim por diante. Mas todos os resultados, eles aparecem através de uma prova. E lembramos que o professor ensina o ano todo, mas quando chega na prova final, a prova lá dos meses de novembro para dezembro, a prova fica totalmente por conta do aluno. Então, automaticamente, Cristo fez tudo por nós, deu a sua vida por nós, nos justificou perdoando os nossos pecados até dantes cometido, é claro, né, na presença de Deus, ou seja, nós somos justificados por Jesus, mas daí para frente a responsabilidade passa a ser nossa. Temos lembrado sempre, quando falamos lá de Hebreus capítulo 6, versos 4, que é impossível a pessoa, depois que recebeu todos os ensinamentos do Evangelho, que passou, dá testemunho desses ensinamentos e depois volte atrás, é impossível que novamente Cristo volte a morrer lá na cruz. É claro que é impossível isso. E também, no mesmo Hebreus, no capítulo 10, versos 26, diz também que se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Então, tudo isso nós sabemos. Então, conhecemos o Evangelho, somos responsáveis por nós mesmos. Por quê? Porque todos nós havemos de dar conta por nós mesmos. Não é? Por quê? Porque tudo que nós fazemos, bom ou ruim, fica lá nos céus, né? Os registros feitos pelos anjos nos livros. Sim, nós até podemos pensar, Deus não precisa de livro, mas é assim falado para a gente ter noção de que nada ficaria fora da vontade de Deus, ou seja, nada ficaria fora das mãos de Deus. Não, isso eu fiz, Deus não está nem vendo, não, absolutamente. Deus é conhecedor de todas as coisas. E depois que nós morremos, Hebreus, sempre estamos lembrando disso, Hebreus 9, e o versos 27, nos diz que nós estamos ordenados, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, ninguém morre e vai para o céu, todos nós morremos, vamos para o pó da terra, porque és pó e em pó tornarás. Isso é palavra de Deus. Quem disse que o homem não morre foi Satanás. Satanás foi que disse, certamente não morrereis. Mas é a mentira de Satanás. Essa é a grande mentira de Satanás, que Jesus falou que ele é pai da mentira e não se firmou na verdade, porque é pai da mentira. E a mentira de Satanás foi dizer para Eva que certamente ela não morreria se comesse do fruto. Olha,
botar em jogo a palavra de Deus, gente, então tem muita gente que está pegando palavras que não dá nenhum princípio para ter um entendimento contrário. Não, absolutamente. Por quê? Porque Deus não deixou um evangelho cheio de mistérios. Não, o evangelho é muito claro. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Está mais do que claro isso. Então tem salvação e condenação para quem não crer. Pois bem, então nós sempre estamos voltando a falar que negar a Jesus nós temos um risco muito sério. Entrando nesse assunto, nós observamos que, a princípio, falamos um pouco de conhecereis a verdade vos libertará. Foi o profeta Oséias quem falou que, lá no capítulo 6 e no verso 3, Oséias 6, versos 3, ele fala bem assim: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Eu tenho ouvido que tem alguns lugares, em algumas reuniões, que nem a Bíblia é lida, ou seja, as pessoas nem levam a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus está, a cada dia que se passa, ficando bem distante, né? Mas observamos que conhecer Deus é uma coisa muito interessante. E a gente observa que enquanto a pessoa ainda não é uma pessoa que vive o Evangelho, dando exemplo de vida no Evangelho, de repente ele ainda não está, assim como está escrito também, né? Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto de fazer o serviço, né? Então, por quê? Porque olha para trás, porque viu alguma coisa que lhe, por exemplo, falando deste assunto, nós estamos citando Pedro, né? E Pedro, quando viu, olhou as pessoas dizendo: não é você, é você, é você. E ele disse: não, gente, eu nunca vi este homem, porque ele tinha medo da morte. Ou seja, as pessoas que não vivem a verdade do Evangelho têm medo de morrer. Por isso inventam que o homem é imortal, que o homem é dono de uma alma imortal. E sempre estamos falando, se o homem é imortal, que Cristo veio para trazer imortalidade para o homem? Veio fazer o que aqui, Jesus? Gente, são tantas controvérsias nesse evangelho moderno, né, que estamos vivendo, que está fora, né, da mão do que Jesus ensinou. E então, porque estamos lembrando sempre, né, para a gente ter cuidado para não ser enganado. E é essa sempre a nossa palavra, para não cairmos no engano. Bem, então a base é conhecer Deus. E Jesus lá em João, também no capítulo 17, versos 3, Jesus falando assim, a princípio eu falei que, e não citei a passagem, mas a passagem está em João capítulo 5, versos 39, que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E lá em João 17, versos 13, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer Deus é indispensável para vivermos a verdade do Evangelho e não sermos enganados. Satanás trabalha realmente para o homem não conhecer Deus. Pelo contrário, o homem desfazer de Deus. Assim, no passado, foi o que Satanás também fez com os nossos irmãos israelitas, quando, cercados por nações que eram gentias, e o Deus dessas nações eram as imagens fabricadas pelo homem, principalmente
né, o deus Baal, que era o mais famoso, o deus Sol, que até hoje está existindo de uma forma subliminar, viu? Mas ele continua existindo, ele está muito forte nos nossos dias. E a grande maioria das pessoas não entendem, sabe por quê? Porque rejeitam a palavra de Deus, não querem conhecer Deus. Por isso que citei ainda há pouco o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Então, neste resultado, olha aqui o que nós vemos na epístola, não é, do apóstolo João. João, aquele que escreveu o quarto evangelho, né, que é o Evangelho segundo João, escreveu o Apocalipse e as epístolas. Então, ele que teve uma convivência muito forte com Jesus, a ponto de ser chamado o discípulo amado de Jesus, olha o que ele fala sobre conhecer Deus. A primeira epístola de João, capítulo 2. Gente, vamos olhar com atenção, porque isso aqui é fundamental para a gente começar a enxergar que o Evangelho, embora usando o nome de Jesus com uma veemência muito forte, mas estão negando a Jesus como Pedro fez. E por quê? Quando nós estamos mentindo, estamos negando a Jesus. E aí vem, aqui está deixando bem claro o que é realmente essa negativa. Epístola de João, capítulo 2, a partir do versos 3. É o versos 3 e o versos 4. Diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos. Olha a palavra de João, que viveu muito tempo com Jesus, e podemos dizer, ele como Pedro, como Paulo, como Tiago, como outros discípulos de Jesus, João foi confirmado pelo Espírito Santo. Por quê? Que a gente observa que as palavras de Paulo a Timóteo fala sobre, né, toda a escritura divinamente inspirada. Então, tudo que está dentro das escrituras, né, sempre vem com inspiração de Deus, embora que tenha algumas coisas relacionadas à vida, é claro, para a gente conhecer, tinha que estar sendo bem claro o que Satanás faz, o que as pessoas que servem a Satanás também fazem. Pois bem, mas no tocante à inspiração de Deus, nós observamos, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Vocês estão vendo, gente? Olha o verso 2, verso 3, o que está falando. Por quê? Porque também aqui no capítulo 4 dessa mesma epístola, epístola de João, nós lemos o 2, capítulo 2 e versos 3. Agora, nós não lemos o verso 4, mas voltamos ao capítulo 4 e o verso 12. No verso 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. E no verso 20, João confirma, mesmo capítulo 4, no verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, vamos voltar agora ao o capítulo 2 e o verso 3, para a gente entender o que João estaria falando dentro do verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, gente, o testemunho de Deus, como já vemos escrito, que não foi visto por ninguém, mas através da sua palavra, principalmente a sua santíssima lei, então nós passamos a conhecer Deus. Quando estudamos sobre essa santíssima lei de Deus, entendemos que Deus é amor.
O amor não vem assim, gente, de uma forma aleatória, só em falarmos, não. Existe o motivo pelo amor. Só que, na realidade, a gente, quanto mais vai vivendo, mais a gente vai aprendendo sobre o amor. Por quê? Nós também vamos encontrar uma outra passagem que de vez em quando estamos falando a respeito, mas quando se fala do amor ao próximo, nós estamos citando a lei, porque a lei, tendo 10 mandamentos, 4 mandamentos é do homem para Deus, e 6 dos mandamentos é do homem para com o homem. Então, Deus é visto, Deus permanece no nosso meio, Deus está em comunhão conosco quando nós amamos aos nossos irmãos. Sim, por que nós amamos os nossos irmãos? Porque nós vemos que a base dos mandamentos de Deus é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Só que em Jesus esse amor ficou ainda mais forte, porque amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora, independente de ser o amor comparado ainda um pouco no lado físico, mas agora também no lado espiritual, ou seja, é um pouco mais forte. Sendo um pouco mais forte, não, é muito mais forte. Pois bem, então, voltando ao assunto, fica declarado que nós conhecemos Deus através da sua santíssima lei, baseado nas palavras de João, né, na sua epístola, conferindo o verso 4, o capítulo 4 e o verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Porque, em outras palavras, de acordo com o verso 12, Deus também é visto diante dos nossos irmãos, porque os nossos irmãos, em geral, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Como, por exemplo, Jesus virou para Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda você não conhece o Pai? Então, gente, é muito claro que através dos mandamentos de Deus, fica claro que conhecemos Deus através dos seus mandamentos. E aí vem mais, para confirmar mais ainda. Nós estamos falando capítulo 2, versos 3, agora o verso 4. Olha como é forte isso, gente. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É forte ou não é? Porque até agora você foi ensinado a passar por cima da lei de Deus. Mas você não mata, você não rouba, você não adultera, você que vive como um salvo na presença de Deus, você que vive o Evangelho, embora você não aceitando por ensinamento, você não aceita a lei de Deus, mas por regra de vida, você aceita Deus. Então, por que é isso, gente? Tem alguma coisa errada, não tem? Se você não mata, o mandamento diz não matarás, você está de acordo com o mandamento. E ao mesmo tempo você está dizendo, não, isso aí ficou no tempo de Moisés. Não é assim, gente? Então você vê que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que você está sabendo que está sendo enganado. Né? Está muito claro que você está sabendo que está sendo enganado, vivendo essa prática. Pois bem, então, vamos voltar. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ah, mas o importante é o amor. Sim, o amor falado, gente. O amor falado. E de acordo com a palavra de Deus que nós vamos chegarmos a ler, né, a gente observa aqui no mesmo João, no capítulo 3, na primeira epístola de João, nós já fomos ao capítulo 2, já fomos ao capítulo 4, agora nós estamos no meio, estamos no capítulo 3. No capítulo 3, né, diz o quê? De acordo com o que lemos aqui, que quem ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Como é que pode? Porque foi Deus quem fez
o mandamento do amor para amar ao próximo e você aborrece o irmão, como é que você é amigo de Deus assim? Não estão conforme com a vontade dele. Bem, então, João, capítulo 3, versos 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estarás nele a caridade de Deus? Está muito claro, né? Então vem agora a palavra muito forte de João. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Então, e o verso 20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Mas aí podemos ver, falando ainda sobre essa questão do capítulo 2, versos 4, que ele diz, aquele que diz, eu conheço. Ou seja, se a gente diz, eu conheço Deus, então porque nós temos certeza que Deus é amor. Além de tudo isso, porque muitas palavras, como por exemplo, uma muito conhecida, né? João 3,16, João Evangelho. João 3,16, todo mundo conhece esse verso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a palavra amor sempre é a chave. A palavra amor é chave para perdão. A palavra amor é chave para obedecermos os mandamentos de Deus, para a formação desses mesmos mandamentos e a continuação para nós estarmos vivendo nele, como ainda há pouco falei. Todos nós dependemos do amor de Deus. Então, nessa dependência do amor de Deus, vemos o apóstolo Paulo falando aos Romanos. Aos Romanos, Paulo fala de uma forma muito interessante, né? Em Romanos, no capítulo 13 de Romanos, versos 8 em diante, veja que o assunto não é outro, gente. O assunto não tem 2 nem 3, não tem um outro assunto diferente. Sempre é o mesmo. Aquilo que, quando falamos, não comentamos a respeito agora, mas sabemos que o apóstolo João, na epístola também, ele fala que não foi dado outro mandamento, mas um mandamento que desde o princípio tivemos, aquele que recebemos desde o princípio, ou seja, por quê? Porque Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo Filho de Deus, e ele falou que se outro viesse com outro evangelho, o mundo aceitaria. Paulo fala que ainda que viesse um outro evangelho que seja anátema. Por quê? Porque é claro que eles estariam falando de que o homem traria muitas novidades, porque Deus criou o homem bom e reto, mas eles buscaram muitas invenções. E nas invenções, sempre desfazendo da vontade de Deus. Sempre desfazendo da vontade de Deus. Romanos 13, os versos 8, veja que o assunto continua sendo o mesmo que nós estamos falando. A lei de Deus sempre em foco, para poder distinguir o bem do mal, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Logo, mais uma vez, estamos vendo que a base da lei é o amor. Aqui já está falando sobre isso. Não sou eu, porque, afinal de contas, eu tenho esse cuidado de que, deixando a Bíblia falar, eu não esteja falando de mim mesmo, mas vou sempre replicar aqueles que, porventura, querem colocar alguma coisa, como encontramos lá, tanto no primeiro concerto
na primeira aliança como na segunda aliança, nós sempre encontramos aquele que diminuir alguma coisa ou acrescentar, né, realmente já está fora. Por quê? Porque está fazendo senhor de alguma coisa, ou seja, a salvação vem de Deus. Se você cria um outro evangelho, então o projeto já não é mais de Deus, já é seu. Aquele que criou o projeto, né? Infelizmente, existe algum homem que possa, se todos dependem de Deus para se salvar, como alguém pode criar alguma coisa para salvar outros? Nós podemos fazer isso no sentido físico. Assim, um médico, um advogado, enfim, um dentista, enfim, isso são boas obras, mas não significa salvação, absolutamente não. Então, Romanos 13, li o verso 8. Agora o verso 9. Olha, ele mostrando que estaria falando porque quem ama os outros cumpriu a lei. Qual lei? Aí, com efeito, verso 9. Não adulterarás, está na lei. Não matarás, está na lei. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor, aqui está se falando realmente dos 6 mandamentos do homem para com o homem. Né? Imagina, se nós não somos legais nele, imagina chegarmos a Deus, como já lemos na Epístola de João. Se você aborrece teu irmão, que vê, quanto mais a Deus que você não vê. Olha que comparações bonitas. Aí o verso 10 resume: o amor não faz mal ao próximo. Então, gente, o contrário do mal é o amor. E o contrário que vem a se dizer que a lei, né, embora Paulo dizendo que o mandamento é santo, justo e bom, muitas pessoas acham contradição na lei. Sim, mas eles não acham contradição na própria lei. Não, eles acham contradição nos seus pecados, e pecados esses que infelizmente, né, pecados esses que infelizmente o condena. E ele, não tendo coragem de ser humilde e se confessar diante de Deus, termina querendo então condenar a lei, porque ele, se sentindo não condenável pela lei, ele se acha orgulhoso. Mas esse orgulho é de Satanás, viu, gente? Esse orgulho não vem de Deus, não. Porque a lei de Deus, ela vem, quando nós conhecemos, nós passamos a entender a humildade. Vemos que todos os mandamentos nos chamam a atenção para a gente ficar de acordo com o amor, de acordo com a bondade e a misericórdia de Deus. Porque a lei condena a maldade. Não mate seu irmão, não roube seu irmão, porque matar o irmão é maldade, roubar o irmão é maldade. Gente, e nós estamos falando de uma coisa muito séria. Você não falar a verdade para seu irmão, você continuar mentindo para seu irmão, você está trazendo para ele a morte sua e a dele também. Por quê? Porque Satanás não tem nada para oferecer. E nós sabemos que o que ele oferece é o pecado, que tem como conclusão a morte. O salário do pecado é a morte. Então, aqui diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como vamos falar mal daquilo que nós só falamos bem, gente, que é o amor? Mas as pessoas, como acabei de falar, as pessoas falam contra a lei de Deus e termina que vivem a lei de Deus sem quererem. Por quê? Porque é impossível que uma pessoa que conheça a Jesus tenha prazer de fazer mal ao seu irmão. Por quê? Porque realmente, né, ele não vai ver que isso seja compatível, né? Ele enxerga que isso não é compatível realmente com o amor. Então, é muito claro a gente observar que nós, quando trabalhamos contra a verdade, estamos mentindo. E não falando a verdade para os irmãos, somos mentirosos. E está escrito:
Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso e nele não está a verdade. E temos, infelizmente, olha, são milhões de pessoas que estão dentro dessas palavras, viu? Infelizmente. Você que está enxergando isso, você tem oportunidade de se curar, né? Porque a mentira é uma coisa, é a arma de Satanás. É a cilada que Satanás usa. Primeiro ele engana, dizendo, não é bem assim. E as pessoas, todo mundo está dizendo, não, Cristo cravou a lei na cruz. Sendo que o próprio Jesus, não penseis que eu vim abrogar a lei para com o Pai. Eu vim cumprir. E muitas pessoas, cumprir é a mesma coisa que destruir. Ora, gente, se ele está dizendo que ele não vem abrogar, logo abrogado é sinônimo de cumprir. Cumprir é sinônimo de obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar, porque a gente só sacrifica quando tem pecado. Mas é muito claro a gente buscarmos essas coisas, esses entendimentos, né, de que, de fato, você diz que conhece a Deus e não está de acordo à vontade de Deus, infelizmente, você está mentindo. E como mentiroso, você passa a ser filho do diabo, como Jesus disse para aquela multidão, né, de pessoas que queriam o condenar, e ele mostrava muito claro que condenáveis estavam eles, não ele, Jesus, a ponto de que sabemos o que aconteceu, é claro. Mas fica o aviso, gente, vamos conhecer estas verdades, vamos nos envolver, né, com ela, para nós termos comunhão. Ainda nós lemos vários, e encerrando, nós vamos ler, né, aquilo que falamos ainda há pouco, não é? O capítulo 1 de João, a epístola de João ainda, é o capítulo 1, os versos 6 ou 5 em diante, até o verso 7, nos diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, não havendo trevas não tem mentira. Está havendo luz, tem verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vocês estão vendo aqui a comparação das trevas com a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, andarmos o contrário do que está escrito, não deixando a Bíblia falar no nosso dia a dia, na nossa convivência, realmente estamos em treva. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com ele. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é uma prova muito forte de que nós devemos, com certeza absoluta, não negar a Cristo, mentindo, falando do evangelho que não está escrito, sim, com mentira. E assim, nós não poderemos ser libertos. Vamos até falar para os outros da liberdade em Cristo, mas não vivermos esta liberdade, porque acabamos de dizer que aquele que fala de boca, de língua, amor de boca e de língua não serve. Ele tem que ser comprovado, assim como, por exemplo, né, é Tiago que fala, né, que a fé sem as obras é morta. O amor que é falado e não vivido também é um amor morto. E esse não agrada a Deus. Estamos chegando ao final de mais este programa, Deixe a Bíblia Falar. E o nosso desejo e a nossa oração em favor dos nossos irmãos, né, em todo o nosso Brasil e no mundo, enfim, seja realmente chegarmos
a conclusão do Evangelho, a verdade do Evangelho de Jesus, porque é isto que realmente salva, né? E não estarmos enganados, né, com outro tipo de evangelho que não é aquele que foi ensinado desde os tempos, né, antigo, como o tempo presente, porque Deus é o mesmo, ele não muda. Logo, simplesmente hoje as pessoas estão buscando novidades. Até pessoas que conheciam, não é, o evangelho ficam buscando filosofias para criar um modelo diferente, para ver se as pessoas com jeitinho aceitam a palavra de Deus. Mas o teu jeitinho errado não vai levar ninguém à salvação. Pelo contrário, você está enganando. Se está enganando, está mentindo. Se está mentindo, está negando a Jesus. Então, negar a Jesus é um risco muito grande que nós corremos em estarmos sujeitos à condenação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que o amor de Deus possa estar falando melhor através do seu Espírito Santo, pois sempre repetimos isso, né? Sempre estamos falando que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Então que assim seja, né, para todo sempre, na presença do Senhor nosso Deus, as nossas palavras sempre tendo como testemunho que o próprio Jesus falava, que ele falava do Pai, eles não aceitavam. Se outro viesse em seu próprio nome, eles aceitariam. Está muito evidente isso nos nossos dias. Então, mais uma vez, nós agradecemos esta oportunidade, esta audiência de todos os nossos irmãos e encomendamos todos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dado honra, glória para todo sempre. E assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém.